Eu vou me apresentar, meu nome é Ana Maria Faísca, eu sou presidente da Sorotimista de Portugal. Eu já explico um bocadinho, porque quero primeiro agradecer à senhora reitora da Universidade Aberta, a professora Carla Oliveira, e ao Centro de Estudos Globais por terem acolhido este nosso evento, que se enquadra ainda nas comemorações do Dia da Mulher. E agradecer aos nossos oradores, que depois a Ana Paula fará a introdução. Eu agora vou só rapidamente então explicar um bocadinho o que é o sorotimismo. Nós somos uma ONG internacional que está presente em 122 países e tem mais de 75 mil membros, espalhados, portanto, desde a Europa, a África, etc. E cujo objetivo é transformar a vida e o status de mulheres e meninas através da educação, através de capacitação e do encontro de oportunidades facilitadoras para que elas possam, de facto, evoluir e serem autónomas. Esta ONG tem mais de 100 anos, foi fundada nos Estados Unidos, é uma ONG reconhecida internacionalmente, que tem assento consultivo nas Nações Unidas e no Conselho da Europa. O sorotimismo em Portugal está inserido na Federação Europeia, eu falei há pouco, portanto, em vários continentes. E o que é a CIUP que aparece aí? Nós, portanto, somos também uma rede de mulheres profissionais, que ainda não referi esse aspecto, e estamos organizadas em clubes nos vários países, portanto, esta missão é feita através de clubes localmente, uma vez que a nossa missão e atuação é muito mais útil e direcionada, feita localmente. E depois os clubes têm uma coordenação que é feita por a União, pela TACIUP, que interage depois com as estruturas internacionais. Não somos uma instituição de caridade, somos uma instituição que presta serviços às outras mulheres e que nós todas somos voluntárias, e pomos também o nosso saber ao serviço dessas meninas e mulheres. Agora, eu ia passar depois a palavra à Ana Paula Cordeiro, que vai moderar esta tertúlia, e fazendo uma pequena apresentação, a começar por dizer que a Ana Paula também é sorotimista. É sorotimista do Clube Estoril Cascais. Ela depois, não sei se quer referir algum aspecto mais concreto de atuação, uma coisa mais prática, mas ela fica ao seu critério. Ana Paula é licenciada em Política Social pelo ISCSP, é mestra em Comunicação Educacional Multimédia e doutora em Sociologia pela Universidade Aberta. É professora auxiliar do Departamento de Ciências Sociais e de Gestão da Universidade Aberta e é membro integrado do Centro de Estudos das Migrações e das Relações Interculturais e do Centro de Estudos Globais, residindo os seus interesses de investigação no âmbito dos movimentos migratórios internacionais. Penso que disse tudo o que era importante. E agora passava a palavra e deixava-lhe a apresentação dos nossos palestrantes. Com certeza. Boa tarde a todos os que tiveram a coragem e todas as que tiveram a coragem de vir até nós nesta tarde de chuva copiosa aqui em Lisboa, e a todos aqueles que se encontram a acompanhar-nos à distância. Muito obrigado por estarem connosco hoje. Queria também começar por agradecer as palavras da doutora Ana Faísca, presidente da Soroptimist International União de Portugal. Agradecer-lhe ter colocado à Universidade o repto de organizar esta tertúlia, que eu acho que faz todo sentido, porque somos instituições que partilham interesses, que têm conhecimentos diferenciados, mas certamente complementares,
e porque têm também experiências diferentes. Acho que estas parcerias entre a academia e a sociedade civil organizada cada vez faz mais sentido e espero de facto que este seja entre muitos outros encontros e iniciativas que venhamos a concretizar conjuntamente. Serei uma fiel transmissora dos agradecimentos à Senhora Reitora da Universidade Aberta e também ao Diretor do Centro de Estudos Globais, Professor José Eduardo Franco. Não posso deixar de agradecer aos nossos palestrantes, que são quem nos possibilita, de facto, concretizar este evento. Terei a oportunidade de os apresentar um pouco mais à frente, mas gostaria de vos dizer que este título que demos à nossa tertúlia é, de certa forma, um título provocatório, porque ser mulher hoje é ser muitas coisas e muitas coisas diferentes. Todos nós acho que vamos tendo consciência disso. Portanto, ser mulher hoje é diferente em função da geografia onde nos encontramos, da cor da nossa pele, da religião que professamos, da classe social a que pertencemos. Enfim, há uma multiplicidade de fatores que impendem sobre a configuração do que é ser mulher. Mesmo dentro de uma mesma sociedade, se formos de uma etnia diferente, ser mulher é diferente. E, portanto, é tendo em mente esse caráter multidimensional do ser humano que é a mulher, que se expressa de formas muito diferenciadas nos vários domínios, assume expressões diferentes no domínio, no domínio sexual, desempenha os papéis de forma diferenciada no trabalho, na família, portanto há uma multiplicidade de universos e a resposta ao que é ser mulher não é uma resposta unívoca, é necessariamente uma resposta múltipla. Esta pluralidade de universos vai ser, de facto, um dos temas que vamos discutir aqui hoje, mas vamos também tentar falar, digamos assim, dos padrões que conseguimos identificar no percurso das mulheres ao longo do tempo, das tendências, daquilo que é possível identificar como linhas que têm uma certa continuidade, que sofrem alterações, mas que têm alguma continuidade no tempo. E vamos falar também dessa capacidade que a mulher tem como ser individual, mas também como elemento de grupo, de transformar, de contribuir para a mudança dos papéis e do estatuto que a sociedade civil lhe prescreveu ao longo do tempo. Portanto, penso que as questões que colocámos aos nossos palestrantes eram um pouco nesse sentido, lhes pedir que nos dessem um olhar que vem certamente atravessado pela sua experiência profissional e também pela sua vivência pessoal do que é ser mulher e daquilo que puderam observar durante a sua prática profissional, partilhassem connosco esse conhecimento e essa reflexão que certamente foram fazendo ao longo do tempo. Portanto, eu vou passar a palavra à nossa primeira palestrante, que por acaso é da casa, a professora Teresa Pinto, a quem agradeço muito ter aceito o convite para participar nesta tertúlia. A professora Teresa Pinto é doutorada e mestre em estudos sobre as mulheres, história das mulheres e do género, e tem formação de base em História e pós-graduação em Economia e Sociologia Históricas. É professora auxiliar convidada da Universidade Aberta, lecionando o mestrado em Estudos sobre as Mulheres, Género, Cidadania e Desenvolvimento, e é membro integrado do Grupo de Investigação em Estudos sobre as Mulheres, Género, Sociedades e Culturas do Centro de Estudos das Migrações e das Relações Interculturais. É presidente também da Assembleia Geral da Associação Portuguesa de Estudos sobre as Mulheres e presidente do Conselho Fiscal da Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres. É membro do Conselho Consultivo da revista científica Execo e tem desenvolvido os seus interesses de investigação, incidem sobre a história do trabalho e da educação, género, cidadania e sexismo, género e políticas para a igualdade. Tem nestes domínios variedíssimas publicações. Portanto, a professora Teresa Pinto escolheu um tema
para um tema, um título para a sua participação que eu muito gosto, poderia ser, aliás, o título desta conferência também, e que é Mulheres e Desafios. Não quero adulterar em nada, Mulheres e Desafios, um breve olhar pelo complexo fio da história. Portanto, a professora Teresa Pinto dar-nos-á uma visão global e abrangente do que tem sido este percurso das mulheres ao longo do tempo. Muito obrigada. Muito obrigada também pelo convite, é uma honra estar aqui nesta iniciativa da Soroptimist saudar também todas as pessoas presentes aqui na sala e presentes no espaço virtual, no espaço online, que é um dos benefícios que a Universidade Aberta tem, é de permitir estas pontes, não é? Estas presenças múltiplas em múltiplos lugares. De facto, eu dei este nome, Mulheres e Desafios, um breve olhar pelo complexo fio da história, pensando primeiramente, aqui numa introdução, muito rapidamente, pensar um bocadinho sobre a noção de progresso, para depois passar para um outro registro, um registro do que é que falamos quando falamos em desafios, quais são os desafios, no fundo, que estamos a falar, e depois para me focar num aspecto mais concreto, dado que é impossível, no tempo que aqui temos, obviamente, de falar de tudo aprofundadamente. E a questão de pensar um bocadinho sobre a noção de progresso parece-me importante, porque é uma expressão que nós utilizamos muito, o progresso. Fala-se muito do progresso das mulheres, das conquistas que as mulheres tiveram ao longo do século XX, e esta ideia do progresso é também ela própria uma construção situada no tempo. A noção de progresso que nós temos hoje, tal como a entendemos hoje, surge com o iluminismo, com os filósofos iluministas, a ideia da razão, e a razão é algo que, no fundo, permite chegar ao conhecimento e à liberdade. E então distancia-se da ignorância e é uma espécie de percurso que se faz até chegar ao momento mais elevado. E, portanto, esta ideia é retomada por Hegel para a história e vai conferir também à história esta noção de uma evolução que se vai fazendo por etapas até chegar à perfeição, à liberdade, e, portanto, há aqui sempre a ideia de que há aqui um progresso que é linear e que não tem avanços e recuos. A história em si própria mostra que esta noção é muito paradoxal, porque este crescimento, este desenvolvimento, que depois a sociedade industrializada reforçou, com a ideia do crescimento económico assente numa produção imparável, não é? Inesgotável, toda esta noção acaba por se tornar um discurso hegemónico. Com a globalização ela passa para o mundo inteiro e de algum modo escamoteia aquilo que esta ideia de progresso também tem inerente a ela própria e que são as assimetrias profundas no próprio desenvolvimento, o decrescimento, a exclusão, os retrocessos em direitos humanos fundamentais, danos ambientais. Portanto, tudo isto, no fundo, está dentro da ideia de progresso. E, portanto, eu como historiadora tenho sempre um olhar crítico sobre a ideia do progresso e tento sempre, de algum modo, olhar e tentar perceber de que é que estamos a falar e onde e de que face do progresso nós estamos a falar. E, desse ponto de vista, como este fio da história é de facto muito complexo e é sujeito a inúmeras variáveis que interagem e vão tecendo realidades que vão avançando por um lado, se vão reconfigurando por outro, vão recuando num outro sentido também. E nesse sentido a história das mulheres é um bom exemplo destes avanços, recuos ou coexistências de contrários que tornam a gestão das suas vidas e a gestão das suas reivindicações e a gestão dos seus progressos também muito diferentes e difíceis. Portanto, no fundo, as mulheres e a história das mulheres mostra
uma evolução histórica que é uma teia muito intrincada de variáveis, é como se fosse um tabuleiro multidimensional, onde se jogam, no fundo, diversos níveis e camadas de relações de poder. E é isto que informa, de algum modo, estes desafios que se colocam. Bom, vamos ver então alguns desafios, e aqui eu vou ser muito rápida, não vou aprofundar, vou só dizer, estamos a falar de quê quando falamos destes desafios. E vou partir das observações de um comitê internacional, que é o Comitê CEDAW, que eu vou explicar rapidamente. O Comitê CEDAW é uma estrutura da ONU que acompanha o desenvolvimento em cada país do mundo dos progressos feitos no que respeita à igualdade entre mulheres e homens, e que tem linhas muito definidas numa convenção que se chama a Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres, que foi aprovada em 1979, na ONU, ratificada pelo Estado português em 1980, e neste momento é uma das convenções mais ratificadas por mais países no mundo. Quase todos os países do mundo ratificaram esta convenção. Isto significa que quando os países ratificam uma convenção, os Estados membros dessa convenção têm que reportar periodicamente o que fizeram em prol do cumprimento dos vários pontos da Convenção. E o Estado português fez isso em 2022, face a um comitê que recebe esses relatórios do Estado, recebe também uns relatórios que vêm da sociedade civil organizada, e depois há uma sessão mesmo presencial do comitê com uma delegação do Estado português para discutir as principais questões que se levantam ao comitê face ao relatório entregue, e depois o comitê elabora um relatório com pontos onde diz aquilo que pensa que o Estado deveria ter feito e não fez, onde também vai elogiar o que foi feito e os progressos que foram feitos. Ora, muito bem. Desse relatório, que foi aprovado em julho de 2022, eu selecionei algumas questões e que são, no fundo, desafios. O que é que diz esse relatório em relação a Portugal? Que há um déficit em Portugal da avaliação do cumprimento da legislação, portanto, há legislação, mas há déficit da avaliação do cumprimento da legislação e da sua eficácia na igualdade de facto. Constata-se que há um revés no combate à discriminação de facto, sofrida pelas mulheres em vários domínios. Constata ainda um déficit de medidas que garantam a aceleração da igualdade de facto entre mulheres e homens. Então estamos a falar de quê? Estamos a falar da persistência de estereótipos discriminatórios, aquilo que se chamam estereótipos sexistas, no que respeita a papéis e responsabilidades de mulheres e de homens na família e na sociedade. Estamos a falar da persistência e até do agravamento da utilização de estereótipos e de imagens sexistas nos meios de comunicação social e no discurso político e público. Estamos a falar de um déficit de participação política. Como sabemos, nas últimas eleições, apenas 33% do conjunto do hemiciclo é composto por deputadas mulheres. Temos uma lei da paridade atual, portanto, com as alterações em 2019, aponta para um mínimo de representação de 40% para cada sexo. Em 2019 tínhamos conseguido 38,7%, descemos para 36,9% em 2022, e agora em 2024 vamos voltar àquilo que eram os resultados de 2015. Portanto, temos os tais avanços e os tais recuos. No poder local, a representação é ainda mais baixa. 10,5% em 2017, desceu para 9,4% em 2011. Há uma fraca também presença de mulheres na liderança internacional. Há persistência e agravamento de situações de violência sobre as mulheres. Feminicídio, violência nos espaços público, privado, virtual, violência física, psicológica, sexual,
Mutilação genital feminina, há um déficit de identificação e penalização. Violência obstetra, tráfico, prostituição, pornografia, violência no namoro, ciberviolência, nomeadamente a ciberviolência sexual e violência sexual com base em imagens, que a inteligência artificial agora potencia e agrava e que obriga a ultrapassar o paradigma da prevenção. Assédio sexual na política, no local de trabalho, em todos os contextos. A saúde sexual e reprodutiva carece de informação, de educação sexual adequada, com uma perspectiva do impacto das relações sociais de poder desiguais e dos estereótipos de género na sexualidade das mulheres e das raparigas. A aplicação desigual ou não aplicação da lei da interrupção voluntária da gravidez, o aumento da taxa de mortalidade materna, numerosos casos de partos altamente medicados e de cesarianas, casamentos precoces ou infantis. Há orientações internacionais desde 2014 para que a idade mínima ao casamento a nível mundial passe para os 18 anos. A legislação portuguesa mantém-se nos 16 anos, portanto, e com aprovação, desde que tenha aprovação parental, enquanto que as orientações neste momento é 18 anos, sem qualquer exceção. E em 2023, a avaliação que a ONU fazia sobre o cumprimento do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 5, que é o da igualdade de género, indicava que ao ritmo atual levará 300 anos até acabar com o casamento infantil. Desigualdades muito marcantes em mulheres de grupos em situação mais desfavorecida, mulheres com deficiência, ciganas, migrantes, idosas. E apesar de 20,6% das mulheres do Estado português terem deficiência, não foram tomadas as medidas necessárias para resolver esse problema. Os efeitos negativos da Covid que afetaram de sobremaneira as mulheres não foram ainda resolvidos positivamente. Há uma discriminação que persiste no mundo do trabalho, e este depois é o ponto em que eu me vou deter com um bocadinho mais atenção. Há uma persistente diferença salarial entre homens e mulheres. Num estudo que foi realizado pelo Mastercard, apenas 27% das mulheres portuguesas consideram que há medidas no seu local de trabalho encorajadoras ao nível da igualdade salarial entre mulheres e homens. As mulheres continuam a ter sobrecarga desproporcionada no trabalho não pago, seja ele doméstico ou do cuidado. Há discriminações que persistem no local de trabalho. Um relatório de 2023 da OIT refere que os progressos na redução das desigualdades de género no mundo do trabalho estagnaram nas últimas décadas. E, de facto, em Portugal o que nós temos é uma percentagem extremamente elevada de mulheres que trabalham e, portanto, são trabalhadoras por conta própria ou de outrem. 71% num estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos são mulheres que têm trabalho pago. 10% são desempregadas à procura ativamente de trabalho, ou seja, uma percentagem extremamente elevada, 80 e tal % de mulheres que ou estão no ativo ou procuram estar no ativo. Ora bem, então eu ia-me deter um bocadinho para um pensamento, um olhar de maior extensão no tempo sobre as assimetrias no mercado de trabalho. E ia recuar ao século XIX. Mas o meu ponto de partida é 2023. O meu ponto de partida é 2023, quando a economista norte-americana Claudia Goldin, professora da Universidade de Harvard, recebeu o Prémio Nobel da Economia. Segundo a Academia Sueca, a pesquisa de Claudia Goldin introduziu um novo conhecimento sobre a relação entre mulheres e o mercado de trabalho na época contemporânea. Ela aprofundou a problemática das desigualdades no mercado de trabalho entre mulheres e homens e mostrou que, mesmo com experiência e nível de conhecimento idênticos, as diferenças salariais aumentam entre homens e mulheres após a maternidade. E essa disparidade cresceu muito. No caso dos homens, o equilíbrio trabalho-família não muda com a paternidade. Portanto, a sua relação com o mercado de trabalho não se traduz em penalização, ao contrário do que acontece com as mulheres.
É, todavia, na investigação em economia histórica, cobrindo 200 anos da época contemporânea, que mais destacou esta laureada. Um aspecto de investigação de Cláudia Goldin, convergente em parte com alguns resultados das minhas investigações e de outras historiadoras, é ter demonstrado, em 1990, que no século XIX, à medida que a base da economia se transfere da agricultura para a indústria, o emprego entre mulheres casadas diminuiu. Esta tendência inverte-se um pouco com a expansão do setor de serviços na viragem do século XIX para o século XX. Cotejando com a realidade portuguesa, posso dizer que este processo de redução do emprego das mulheres casadas foi mais tardio e mais associado às classes médias e baixas da burguesia, por efeito da ideologia da domesticidade feminina, disseminada sobretudo no último quartel do século XIX. Se fôssemos às origens desta domesticidade feminina, também iríamos ter alguns filósofos iluministas, nomeadamente Rousseau, iríamos também, de algum modo, às transformações que a sociedade industrial trouxe ao longo do século XIX. Em contrapartida, em Portugal, as designadas classes trabalhadoras continuaram a apresentar elevadas taxas de participação no trabalho assalariado, nomeadamente fabril, solteiras ou casadas, predominando nas indústrias de ponta e de maior concentração operária, como os têxteis, tabaco, papel e, mais tarde, conservas. Outro fator que explica a aparente redução do emprego é a alteração do conceito de mercado de trabalho e do conceito de trabalho e a alteração dos critérios de elaboração dos censos da população e consequente subregistro das mulheres trabalhadoras, como demonstrou para Portugal a historiadora Virginia Batista. Salvaguardando as diferentes especificidades dos contextos dos Estados Unidos da América e de Portugal, a dissociação entre mulher e trabalho para o mercado, portanto, e trabalhar para o mercado, foi uma novidade nas sociedades ocidentais a partir do século XIX. Na viragem do século XIX para XX, para a maior parte da população portuguesa, a constituição de uma família exigia uma mulher robusta, trabalhadora, ativa, que assegurasse, em conjunto com o homem, o sustento familiar. A redução da mão de obra feminina nos setores primário e secundário foi menos efetiva, pelo menos até aos anos 1900, da década de 40 do século XX, do que as fontes estatísticas coevas parecem indiciar. As décadas de 1940 a 1960, também noutros países, por efeito do crescimento económico do pós-guerra, do aumento das classes médias e da renovação da ideologia da domesticidade, corresponderam às maiores quebras de presença de mulheres no mercado de trabalho. Os anos 70 vão introduzir mudanças e volto à nossa laureada Nobel de Economia. Em trabalhos de 2002 e 2009, em coautoria com o economista Lawrence Katz, Goldin define a década de 1970 como um período revolucionário, mostrando a importância da pílula anticoncepcional na entrada das mulheres no mercado de trabalho com qualificações mais elevadas. Adiando a idade ao casamento, adiando a idade ao primeiro filho, as mulheres prolongavam os seus percursos académicos, reduzindo as desigualdades salariais. No entanto, a partir da década de 1980, Goldin identifica uma redução dos ganhos salariais em geral e um aumento das desigualdades salariais entre mulheres e homens, fenómeno associado às mudanças tecnológicas. Em 2010, os resultados de um estudo que realizou ao longo de 15 anos revelaram que mesmo quando as mulheres e homens iniciavam as carreiras com salários semelhantes, a maternidade e a opção por horários de trabalho flexíveis ou pela meia jornada traduziam-se em desvantagens profissionais. Ela cunhou de trabalho ganancioso os empregos que oferecem salários mais elevados em troca de disponibilidade horária total por parte de quem trabalha, o que exclui quem precisa de conciliar a atividade profissional com a familiar, por exemplo. Então, para concluir, o trabalho ganancioso, a que o teletrabalho atual não é completamente alheio, constitui um desafio à efetivação da igualdade entre mulheres e homens no mundo laboral, mas é apenas uma reformulação da ideologia oitocentista da domesticidade. A ciberviolência sexual, que atinge cada vez mais jovens, de idades cada vez mais precoces, é a transposição para o palco virtual de um contínuo de violência sobre as mulheres
um novo espaço para um problema que persiste. Também a inteligência artificial transporta a misoginia em algoritmos que excluem as mulheres e os seus problemas. Velhos condicionalismos em novos cenários, novos desafios e desafios renovados que podemos depois debater. Muito obrigada. Obrigada, professora Teresa Pinto. De facto, uma magnífica retrospectiva sobre muito do que aconteceu no domínio laboral com as mulheres, e temos aqui muitos desafios sobre os quais nos devemos debruçar, quer enquanto academia, quer enquanto ONGs, quer enquanto profissionais em domínios diversificados. Eu passaria agora a palavra à doutora Joana Marques Vidal, que nos dará também um olhar sobre a mulher no domínio laboral, especificamente no âmbito da magistratura, e cujo currículo eu tenho uma imensa dificuldade em resumir. Já lhe pedi desculpa por isso, vai ficar muita coisa por dizer, vou só pontuar, e mesmo assim são muitos porque foram muitos os cargos, muitas as funções que desempenhou, e portanto é difícil passar uma ideia fiel de tudo o que fez ao longo da sua carreira. De qualquer das formas, diria que é licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, realizou pós-graduação de Proteção de Menores e pós-graduação de Jornalismo Judiciário, é magistrada do Ministério Público desde 1979, neste domínio, desempenhando variedíssimas funções. Delegada do Procurador da República em vários conselhos, magistrada do Ministério Público, primeira presidente da Comissão de Proteção de Menores de Cascais, foi promovida depois, posteriormente, a Procuradora da República e assumiu funções no Ministério Público, no Tribunal Criminal da Boa Hora, na coordenação dos Tribunais de Família de Menores, do Tribunal de Execução de Penas e do Tribunal de Pequena Instância Criminal, as funções também de Procuradora da República, coordenadora dos magistrados do Ministério Público, do Tribunal de Família e Menores, em 2022. Posteriormente, desempenhou funções de diretora adjunta do Centro de Estudos Judiciários. De 2012 a 2018, e talvez seja o período que temos mais na mente, pela mediatização do cargo que desempenhou, foi Procuradora-Geral da República. Depois disso, desempenhou este cargo durante 6 anos, 2012 a 2018. Depois disso, foi representante do Procurador-Geral da República no Ministério Público do Tribunal Constitucional, vogal do Conselho Superior do Ministério Público, docente a tempo parcial na área da família e de menores do Centro de Estudos Judiciários, participou em diversas comissões legislativas no âmbito do direito da família e dos menores, tem sido oradora em diversos cursos de pós-graduação e mestrados numa quantidade enorme de universidades portuguesas, do Observatório Permanente da Justiça, do Instituto de Estudos da Criança, do Instituto Português de Mediação Familiar. Participou também num número infindável de conferências, seminários e colóquios. Foi presidente da direção da APAV, de janeiro de 2007 a 2012, outubro de 2012, vice-presidente da direção da Associação Portuguesa para o Direito dos Menores e da Família, membro da direção e presidente da Assembleia Geral do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público e, ultimamente, tem participado em ações de cooperação com São Tomé e Príncipe na área da reforma da justiça sob a égide das Nações Unidas. É também presidente do Conselho Geral da Universidade do Minho e em 2018 foi agraciada pelo Presidente da República com a Gran Cruz da Ordem Militar de Cristo. Isto foi o que eu consegui resumir, mas há muito mais coisas, mas com esta vasta experiência estamos absolutamente ávidos para ouvir o olhar que tem, porque na verdade uma experiência tão diversificada em vários cargos públicos permite-lhe certamente ter uma perspectiva muito rica do que se passa com a mulher nesses domínios. Muito obrigada. Muito boa tarde. Muito obrigada por este convite. É com enorme gosto que estou aqui. Uma saudação especial também aos meus companheiros de mesa e uma saudação para quem nos está a ouvir à distância.
eu, depois desta brilhante alocução que acabámos de ouvir, quero, enfim, dizer que eu vou fazer um testemunho do que é do que foi a minha experiência, mas não queria, principalmente naquilo que é algumas das situações da mulher com as quais eu me confrontei durante a minha vida, e obviamente atendendo àquilo que é a área de onde trabalhei, de onde venho, que essa perspectiva está muito ligada à perspectiva jurídica da mulher. Vão ser uns breves apontamentos que espero depois termos oportunidade de debater e desenvolver. E o primeiro apontamento que queria aqui deixar era uma nota breve sobre aquilo que era a situação da mulher antes de 25 de Abril e aquilo que passou a ser a situação da mulher depois de 25 de Abril, designadamente na área da justiça. Por um lado estamos a comemorar os 50 anos de 25 de Abril, acho que tudo isso faz sentido, mas por outro lado este marco naquilo que é a história mais recente de Portugal é um marco bastante importante nas condições de facto, e já lá vou, porque achei muito interessante a comunicação que fez relativamente àquilo que é a distinção entre o quadro jurídico e aquilo que é a realidade de facto. Mas também no quadro jurídico que é o que limita e que regula a situação da mulher em vários campos da sua vida. E desde logo, relativamente à magistratura, temos, e não só à magistratura, temos a nota de que antes do 25 de Abril havia um conjunto de profissões que eram completamente vedadas à mulher. Entre essas, designadamente, a carreira diplomática, e a carreira da magistratura, para além das carreiras militares e de outras, mas esta nota é importante porque vem reforçar, ou é uma expressão daquilo que era também a situação da mulher sob o ponto de vista jurídico noutras áreas. Penso que todos saberão, mas nunca é demais relembrar que as mulheres precisavam da autorização do Estado em determinado tipo de profissões para se casarem. O que as enfermeiras precisavam de autorização para se casarem, as professoras, salvo erro, também. Havia um conjunto de situações, para já não falar, porque isso é uma situação que também seria interessante desenvolver, mas eu não fui por aí, que era a condição de cidadã da mulher e como lhe estava vedado, em muitos casos, o direito de voto, mesmo quando formalmente admitido, mas de facto depois tinha um conjunto de impedimentos. Mas, voltando à questão das profissões, a mulher precisava da autorização do marido para sair do país, para constituir uma empresa e por aí fora, digamos assim. Isso era uma situação completamente. Eu acho que os jovens não acreditam, quando às vezes estou a falar disto com os elementos mais jovens da família, eles não acham perfeitamente absurdo como é que era possível, em algum tempo, sequer ter existido esta função. Na magistratura, efetivamente, foi com o ministro Salgado, então o ministro Salgado Zenha, que desde logo foi uma das medidas que tomou, mesmo antes das reformas mais estruturantes dos estatutos das magistraturas, foi autorizar a entrada das mulheres para a carreira da magistratura, e essa entrada é muito significativa. Por vezes há uma ideia que não é correta, a meu ver, de que na justiça pouca coisa mudou após o 25 de Abril. Isso não é uma ideia de todo correta, também poderíamos fazer uma conferência sobre isso, mas na minha opinião, e não é só minha, há marcos fundamentais nesta mudança da justiça, e um deles é precisamente a entrada das mulheres para a magistratura. Diria que a entrada das mulheres para a magistratura, o acesso cidadão à justiça, o alargamento, o Estatuto do Ministério Público, mas são questões mais técnicas, são talvez os marcos fundamentais. Mas um dos marcos fundamentais é realmente a entrada das mulheres para a magistratura. Essa entrada foi primeiro uma juíza, depois foi uma procuradora. Essa entrada teve os seus reflexos em várias áreas.
De qualquer maneira, sob esse ponto de vista, atualmente, de uma carreira onde não havia mulher nenhuma para uma carreira em que a maioria dos magistrados são mulheres, dos magistrados das magistradas são mulheres, é a situação que foi o tempo que decorreu em 50 anos, efetivamente, na carreira, nos juízes, na carreira da magistratura judicial. Neste momento, a maioria já são mulheres e na carreira do Ministério Público também, à volta dos 60%. E um bocadinho mais, curiosamente, digo curiosamente, porque durante muito é mais dos juízes do Ministério Público, que é ligeiramente inferior, mas eu digo curiosamente porque durante muito tempo a carreira do Ministério Público, como era uma carreira que surgiu também com o 25 de Abril, enquanto carreira autónoma, houve ali um período em que tinha muito mais mulheres que os juízes, e atualmente isso não existe, mas também não existe, quer dizer, essa diferença deixou de existir. Mas aquilo que interessa neste momento é saber que realmente há uma maioria de mulheres na magistratura. Mas isso não tem um reflexo imediatamente de causa e efeito naquilo que são os cargos, não só a presença das mulheres nos tribunais superiores, como também a presença das mulheres nos cargos de direção. Sendo certo que as magistraturas têm uma estrutura de progressão na carreira em que a antiguidade tem a sua relevância, o que significa que progressivamente os tribunais superiores irão ter um reflexo do aumento das mulheres nesses cargos. Isto para dizer que na primeira instância é uma maioria de mulheres, na segunda instância começa a haver também, já estamos à volta de 50%, nos tribunais superiores. Os tribunais superiores são os Supremos Tribunais, o Supremo Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Administrativo, o Supremo Tribunal o Tribunal de Contas e o Tribunal Constitucional já não se verifica. É preciso ver que o acesso a esses tribunais superiores é por um concurso, já não é não é só uma progressão na carreira que tem atenção à antiguidade e o mérito, também por um concurso. Eu não sei, não tenho dados neste momento, seria interessante estudar, eventualmente haverá alguém que esteja a estudar isso neste momento, sobre se nesses concursos, primeiro, em termos de concorrentes, se há o reflexo, efetivamente, desta percentagem de homens e mulheres que se vêem já na primeira instância, e depois, em termos de admissão, se isso tem algum reflexo. Eu ousaria pensar que haverá aí algumas diferenças que seria interessante serem objeto de estudo, porque os requisitos desses concursos, além das atividades jurídicas e judiciais, são também obras publicadas, formações de tiros, portanto há um conjunto também de outros requisitos em que a situação da mulher e as condições, principalmente as condições em que as mulheres exercem a sua profissão e também a profissão de magistradas, se pode ter reflexo. E isto, outra questão é que, efetivamente, passados 50 anos, houve duas Procuradoras-Gerais da República, eu fui a primeira, a segunda. Nos presidentes dos tribunais que são eleitos pelos pares, há uma presidente do Supremo Tribunal Administrativo e foi a primeira presidente de um Supremo Tribunal, portanto, nem o Supremo Tribunal de Justiça, nem o Tribunal de Contas, nem o Tribunal Constitucional alguma vez tiveram uma presidente ou uma presidenta, não sei, isto é uma questão de terminológica, e que nos tribunais da relação, que são os tribunais de segunda instância, também o número de presidentes dos tribunais da relação de homens é bastante superior às mulheres. Outra, nesta questão, nesta área, digamos assim, de cargos de direção que não dependem da progressão da carreira normal, entre aspas, portanto, nós temos outras vertentes que eu normalmente chamo a atenção, que é a seguinte: o sindicalismo judiciário, que são associações sindicais profissionais, em Portugal só há duas, por exemplo, em Espanha há muitas, mas há, para os juízes, a Associação Sindical dos Juízes Portugueses, o Ministério Público é o Sindicato dos Magistrados do Ministério Público,
já agora não têm uma natureza sindical semelhante aos outros sindicatos, mas de qualquer maneira são organizações de associativismo profissional, e nunca houve uma presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público. Que é também, e também nunca houve, que representa cerca de 90% dos magistrados estão inscritos como sócio-sindicato. E na Associação Sindical dos Juízes Portugueses houve, salvo erro, uma presidente eleita e depois outra, e mesmo nos órgãos, na composição dos órgãos, a presença das mulheres é diminutista quando são associações representativas de profissões que são maioritariamente femininas neste momento. E também isto leva-nos a algumas reflexões, como é que se compõem essas listas e o que é que determina. Claro que temos sempre aquela velha questão de dizerem, mas elas é que não querem, porque eu percebo porque é que não querem, porque é que não querem. É outra questão. Isto é o que é curioso. Outra nota relativamente, eu diria, às condições para o exercício da profissão, digamos assim, que também é de notar, por exemplo, a falsa condescendência, portanto, a condescendência paternalista, digamos assim, com que nos órgãos de gestão de natureza disciplinar e classificativa, e também que os Conselhos Superiores do Ministério Público, o Conselho Superior da Magistratura, a minha experiência é só relativa ao Conselho Superior do Ministério Público, que é um conjunto, são órgãos plurais com a presença de não magistrados, exatamente designados pela Assembleia da República, pela Ministra da Justiça, e que têm por função a classificação dos magistrados, a apreciação do mérito, a apreciação de questões disciplinares e também a colocação dos magistrados. O modo como esses órgãos apreciam, por exemplo, as licenças de maternidade e paternidade são obrigatórias por lei, mas depois há aquilo que é o chamado comentário que não é legal, não é? Com a maneira o que se vai dizendo quando estamos a apreciar determinado tipo de processos. E o modo como são encaradas, como é encarada a gravidez, ainda hoje, bem, hoje não sei, mas já há 6 anos, quando eu saí da Procuradoria, como era encarada a gravidez das magistradas, diria eu, extremamente problemático, porque tem os estereótipos todos e a gravidez das magistradas, que obviamente implicam muitas vezes a gravidez de risco, atendendo também à idade tardia, isso aí já tem com que se engravida. Mas a gravidez, e que implica também a licença de maternidade, o modo como são encaradas implica ausências. As ausências do trabalho implica que alguém vai ter que substituir para fazer o trabalho que estava a ser efetuado durante o tempo em que estão fora do serviço. E o modo como a própria estrutura se organiza para colmatar essas falhas é extraordinariamente deficiente. E voltando àquilo que eu acho que é o fator paternalista, porque essas questões são encaradas como um problema das magistradas e não uma questão que decorre naturalmente daquilo que é a responsabilidade comunitária da própria organização face a um acontecimento natural que é a gravidez e que, obviamente, é da responsabilidade da mulher, do homem e toda a comunidade. E, ainda por cima, numa sociedade que tem problemas de natalidade, como é dito. Mas isto para dizer que realmente essa questão é encarada como um aborrecimento que é trazido pelas mulheres que resolvem engravidar e assim não podem trabalhar durante aquele tempo.
E passar 50 anos no 25 de Abril e em carreiras cujo objeto, vamos lá, da sua aplicação são os direitos, não é? Ou a aplicação do direito e fazer justiça, isso assim em linhas gerais. Essa é realmente uma questão que tem, por um lado, essa vertente da concepção do olhar ainda como se encaram essas questões, o olhar dominante, digamos assim, e diria eu que esse olhar não é só dos membros do Conselho Homem, é também dos membros mulheres, geralmente quando têm funções de coordenação e direção, e depois há um aborrecimento ou seja, nós estamos ainda hoje confrontados com os desafios da interiorização efetiva de novas concepções. Realmente os estereótipos mantêm-se e reproduzem-se, e isso é bastante complicado. Aliás, isto é um bocadinho também concomitante ao modo um bocado jocoso como as primeiras licenças de paternidade foram encaradas quando os colegas começaram a pedir licença de paternidade, que veio na lei. Portanto, também, olha, queres comentar, mas olha, estas modernices, agora era o que nos faltava. É certo que isso já foi, de certa forma, começaram-se a habituar a essa ideia. E eu terminaria por aqui, porque como um testemunho de que realmente há muita coisa a fazer e talvez o modo que políticas públicas podemos nós aplicar, pensar, repensar, para que aquilo que em muitos campos já é assumido ao nível do direito e ao nível da legislação, seja efetivamente na prática uma realidade. Isto também nesta área. No fundo, é como promover a interiorização, a interiorização dos direitos da mulher e a consciencialização realmente das desigualdades que ainda hoje se verificam. Muito obrigada. E não posso deixar de notar que estas duas participações nos trouxeram aqui um olhar muito específico, um mais de âmbito geral e outro mais particular, mas qualquer uma destas contribuições nos chamam a atenção para aquilo que nós sociólogos chamamos a segregação ou discriminação horizontal das mulheres e vertical das mulheres no domínio laboral. Por um lado, as mulheres parecem acantonadas maioritariamente em determinados setores de atividade, em determinadas tarefas, e por outro lado, identifica-se também uma grande dificuldade em ascenderem a determinados lugares, sobretudo a lugares de poder, de prestígio, de um estatuto mais elevado. E, portanto, de facto, qualquer uma das contribuições nos chamam a atenção para este aspecto, e ambos também nos chamaram para a nossa atenção para o déficit que existe, o gap que existe entre a legislação e a sua aplicação efetiva, a sua prática no cotidiano, e daí também termos falado na dificuldade que existe, que as mulheres ainda têm hoje em exercer os seus direitos no cotidiano, na sua prática diária. Passaria agora a palavra ao nosso terceiro palestrante, cujo currículo eu também tive dificuldade em resumir. E, portanto, peço já desculpa por não ir mencionar todo o percurso, irei só, de facto, aqui tocar nos pontos que me pareceram mais relevantes relativamente à temática que hoje temos aqui em foco. Portanto, o professor André Tavares Rodrigues é licenciado em Psicologia Social e do Trabalho, mestre em Psicologia Criminal e do Comportamento Desviante e doutor em Educação e Psicologia pela Universidade de Oviedo. É autor do primeiro estudo científico português com representatividade sobre o processo de transição à vida adulta de jovens em acolhimento residencial em Portugal.
É autor e coordenador do primeiro Estudo Nacional sobre o Bem-Estar no Sistema de Proteção Português, coautor e orientador científico dos projetos educativos das 51 casas de acolhimento das regiões autónomas da Madeira e dos Açores, da Fundação Maria Droste e da Fundação do Gil. É membro do Grupo de Trabalho e Intervenção do Psicólogo nos Processos de Acolhimento Residencial da Ordem dos Psicólogos Portugueses, supervisor especialista em Psicologia em equipas técnicas e educativas de casas de acolhimento em Portugal. É professor convidado no CRIAP, na especialização avançada em proteção de crianças e jovens, professor convidado no ISLA, na pós-graduação em intervenção comunitária na família e na parentalidade, professor auxiliar, diretor do mestrado em Psicologia do Trabalho e da Saúde Ocupacional e co-diretor do Departamento de Psicologia e Ciências do Desporto na Instituição Superior de Ensino Lusófona. Professor, muito obrigado. Vamos então agora ouvir um olhar que também resulta de toda esta experiência e que me parece ser bastante complementar com as participações prévias à sua contribuição. Muito obrigada. Muito obrigado. Eu, em primeiro lugar, agradecer o convite. É sempre um gosto estar aqui com as minhas amigas optimistas, que fazem parte da minha história, a profissional e depois pessoal. Cumprimentar a professora doutora Teresa Pinto pelo facto de estar aqui consigo hoje e ter escutado a sua história de uma forma muito intensa e para percebermos o presente temos que entender o passado e nunca me canso sempre de agradecer, cumprimentar e homenagear a doutora Joana Marques Vidal pelo percurso que fez e da referência que para mim, enquanto pessoa, enquanto profissional e enquanto homem, que foi e é a doutora Joana na minha vida profissional. Foi uma das minhas primeiras chefes e ensinou-me o caminho que nós devemos ir para proteger também as mulheres. Portanto, é sempre um gosto muito grande e uma honra estar aqui na mesa convosco. Ser homem no meio de tantas senhoras para falar de mulheres a um final de tarde antes da Páscoa é um desafio muito grande. Num dia de chuva ainda por cima, portanto, vou tentar de uma forma muito leve, mas também provocadora, não vou fazer nenhuma tese nem nada, vou tentar simplesmente questionar e provocar um bocadinho no sentido, o que é isto de ser mulher? Porque o objetivo não é ser, é qual é o caminho que nós vamos fazer para que a mulher esteja. E este caminho entre o ser e o estar, nós enquanto psicólogos temos sempre a grande tendência, no meu entendimento, é associar ao comportamento da mulher a emoção. E a pergunta é, hoje em dia, porque é que há tantas mulheres que têm medo de mostrar emoções? Ou então ao contrário, eu sou homem, trabalho há quase 25 anos só com mulheres, diga sempre a brincar, o trabalhar com senhoras à hora do almoço é muito bom, porque ficamos a saber os problemas dos filhos, das sogras, portanto há aqui toda uma dialética diferente da nossa, mas é importante perceber uma coisa. Há muitas mulheres a trabalhar na área de intervenção social. E há muitas mulheres maltratadas e há poucos homens. E a questão é, isto é uma questão de género, é uma questão de discriminar ou é uma questão de sentir? E a questão aqui que nós podemos refletir é como é que eu consigo associar uma emoção a um comportamento quando nós próprios temos dificuldade em reconhecer essa emoção. E esta emoção geralmente está sempre associada a valores, está sempre associada a uma cultura. A história faz sentido para que nós não possamos voltar a repetir o mesmo padrão. Porque aqui o desafio, hoje em dia, no meu entendimento, é como é que nós mudamos o paradigma. Não é? Eu também felizmente sou professor de futuras psicólogas a futuros psicólogos, me digo sempre, e não sou professor de alunos. E também tenho diariamente essa questão que é como é que nós podemos fazer com que aquelas senhoras que estejam à nossa frente venham a ser futuras psicólogas. Mas futuras psicólogas no sentido de fazermos pensar, alterar a forma de associar a emoção ao nosso comportamento. Se calhar fui criado o homem não mostra emoções, certo? O homem não chora, o homem não toca,
o homem não diz obrigado, o homem publicamente não diz o que sente. E quando nós estamos reprimindo sentimentos e emoções, nós estamos a deixar de ser nós próprios. E a questão é esta, é como é que nós, vós e nós, todos, podemos ensinar os nossos filhos, os vossos netos, a não reprimir emoções. E se calhar estamos muito, muito ocupados, e com toda a história, e com todo o sentido, numa questão mais laboral, de trabalho, de direitos de trabalho, de saúde ocupacional, para diminuir, por exemplo, a violência no trabalho. Mas a questão, se calhar não estamos a produzir nós próprios doença mental, se nós não pararmos para pensar na importância do afeto e do papel da mulher hoje em dia. Qual é o nosso contributo enquanto sociedade e enquanto fomentar a maternidade e a paternidade, aquilo que a doutora Joana dizia, e muito bem, um homem meter baixa de paternidade hoje em dia já é mais comum, mas há um tempo atrás não era assim tão comum. Como é que nós, sociedade, podemos transformar o respeito em equidade? Quando nós queremos exprimir, reproduzir, validar a equidade, é dar oportunidade igual a toda a gente, respeitando as diferenças. E onde é que estão os critérios dessa diferenciação das diferenças? Será que nós todos validamos essas diferenças? É um mecanismo inato, nós aprendemos, somos induzidos, é a cultura que nos leva, é a sociedade, é a família. O que é que nos leva a não dar oportunidade a pessoas de serem como elas? Porque eu, enquanto psicóloga, a mim o que me preocupa, tudo aquilo que disseram com todo o sentido, respeito, mas eu, enquanto psicólogo, preocupa-me a saúde mental das pessoas. E de que maneira a nossa saúde mental está sendo respeitada quando nós não permitimos, por exemplo, uma mãe que não foi filha? Como é que nós permitimos uma mulher que não foi criança? E nós olhamos muito, e se calhar eu olho para vós, eu vejo aquilo que quero ver, eu vejo aquilo que vocês querem que eu veja. Mas atrás daquilo que nós vemos há toda uma história associada a padrões, a crenças, a emoções, a poços, a segredos, a tabus, a gavetas que foram fechadas e que nós muitas vezes não temos tempo de as abrir. Então, o lugar da mulher hoje é um lugar onde nós todos temos que assumir que este lugar faz parte de uma descoberta, onde é que nós estamos todos. Eu não sei se me estou a fazer entender, mas faz sentido aquilo que eu estou a tentar transmitir. Eu há muitos anos atrás, e nos Açores, que me perceberam, eu sou dos Açores, sou açoriano, caso tivessem dúvidas, confirma-se o boato, o André é efetivamente dos Açores, e dos primeiros trabalhos que tive foi no Instituto de Apoio à Criança em Ponta Delgada, que era um módulo sobre educação para a sexualidade. E eu troquei o nome para educação para os afetos, e tudo. Esta representação do afeto e da sexualidade também tem muito a ver com outra coisa do respeito pela identidade sexual, pela identidade do respeito de nós sermos cada um como é e como tem que ser. E isto hoje em dia faz mais sentido quando eu dou este respeito ligado à competência. E esta competência que nós todos humanos temos que ter é associada a um direito. Eu não sou jurista, eu sou psicólogo, mas é um direito fundamental ao respeito, ao lugar de cada um e à competência, ao lugar e ao espaço de uma família. E hoje nós damos um significado diferente. Falar da mulher hoje, de ser mulher, não é o mesmo do que falar há muitos anos atrás, por um conceito tão bem diferente da noção de família. E hoje também podemos trazer aqui qual é a função, qual o lugar, qual a importância de hoje da família. Se calhar, se nós estamos, eu digo isso muitas vezes, a mulher é mãe se quer, mas nós tivemos alguém que diz, eu não quero ser mãe,
Nós paramos e olhamos para trás para ver quem que nos está a dizer isso, que uma construção social fosse a validade para a nossa intervenção. Pronto. O ser hoje mulher, e vou-vos dar um exemplo. No início do século XX, 1 em cada 10 psicólogos era homem, era mulher. 1 em cada 10. Há 2 anos atrás, 85% dos inscritos na ordem dos psicólogos são senhoras. E esta transformação nós temos que perceber de que maneira vai contribuir para a própria noção afetiva de ser mulher. E esta noção de ser mulher na nossa sociedade passa pelo reconhecimento do espaço e do papel que ela tem. Não sei, para quem trabalha há muitos anos com famílias que os valores são diferentes e são outros, porque são pautados por negligência, por maltrato, por violações, por manifesto desrespeito pela individualidade de cada pessoa, mas a verdade é que, pela minha experiência pessoal, nós vemos padrões a serem repetidos. Hoje em dia nós vemos, eu hoje digo aos meus alunos, ninguém lhe diz que o seu vestido é curto, ninguém lhe diz que não vai àquele sítio, ninguém lhe diz isto. E nós hoje temos miúdas com 18, 19, 20 anos na faculdade que serão futuras psicólogas, futuras professoras, futuras políticas, a aceitarem que alguém lhe diga que hoje não sais porque eu não quero que tu saias. Em 2024. Pronto, tem que haver aqui, para além da questão toda sociológica, histórica e política, tem que haver claramente aqui outra componente emocional, uma componente de promoção da saúde, de bem-estar, que é o que é que leva a uma pessoa, nomeadamente uma mulher, uma rapariga, a aceitar que alguém invada o seu espaço de bem-estar. Isto preocupa-me enquanto psicólogo e enquanto pessoa, que é onde é que está este limite? Porque nós entramos noutra esfera, que também acho que é relevante e importante nesta nossa conversa hoje, que é o papel da saúde mental na nossa sociedade. A relevância, o contributo, o reconhecimento, a validação. Eu lembro há muitos anos atrás, nos Açores era pequenino, e quando alguém tinha uma doença mental, era doente dos nervos, que era uma expressão que é terrível, é maldosa, que lhe doía a quem era e à família de quem era. A doente dos nervos, mas não era uma doença dos ossos, coitadinha, ou coitadinho, não. É má. Hoje em dia a ciência ajuda-nos a perceber que hoje em dia nós em Portugal e na Europa temos um problema de doença mental. Nós não reconhecemos, nós desvalorizamos as situações, por exemplo, de assédio sexual no trabalho. Nós validamos situações de maltrato no trabalho, como, por exemplo, não sabes escrever, tu és burra, tu és burro, tu chegas tarde, tu não sabes. Esta normalização deste maltrato é o aumentar a probabilidade de nós termos doença mental na nossa sociedade. Isto depois leva ao outro extremo. A necessidade de se provar aquilo quando não há necessidade de se provar nada. Nós queremos crianças felizes, homens e mulheres felizes, crianças adaptadas, homens e mulheres adaptados, pessoas compreendidas, homens e mulheres aceitos. E enquanto nós não passarmos este paradigma, e hoje em dia a comunidade europeia, o mundo assim o diz, e quando nós temos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, não temos um específico para promover a igualdade e a equidade das mulheres e das crianças no mundo, é reconhecido este papel das mulheres. A questão não está no reconhecimento, a questão está nem das leis, de forma provocatória, nem na aplicação da lei, está na aplicação do nosso dia a dia. Será que nós somos sempre assim com as nossas colegas? Será que nós tratamos bem as nossas colegas do lado? Ou é só o Estado, são os outros que maltratam as pessoas no local de trabalho? Eu respeito a diferença de opinião à pessoa. Com todos os dias eu almoço, eu trabalho, eu estou em frente à minha secretária. Há uma questão aqui, outra questão associada ao ser e ao estar mulher, que é a relação do poder. Este poder
também pode, muitas vezes, condicionar aquilo que é o foco da minha leitura. E quando olho para vós, a minha lente é focada ou desfocada. Quando está focada, quer dizer que eu consigo ver a realidade tal como ela é. Quando eu desfoco, pode ser porque não tenho capacidade de focar ou alguma coisa desfocou. E este desfocar, quando é repetido, continuado e intenso, eu estou pronto a uma perturbação. E aí é que entra a doença. E muitas vezes nós percebemos que quando as pessoas chegam até nós a pedir ajuda psicológica, não têm noção que têm um problema. Porque é sempre de chefe, de sogra, do marido, da tia. Raramente nós temos pessoas que chegam ao pé de nós a dizer: Doutor André, professor André, André, eu tenho um problema porque eu não me dou com o meu chefe. Eu não me dou com o meu marido. Eu não me dou com a minha mulher. É sempre uma atribuição causal externa daquilo. Não há mal. Está-me a dar um sinal que eu tenho uma incapacidade e tenho uma dificuldade de olhar para mim. Então, o que é que nós temos que fazer? O que é que a psicologia pode fazer? Paramos e damos espaço para que a pessoa permita que nós possamos entrar. E esta transformação do título 2, do ser mulher, no meu entendimento, é bonito fazer essa viagem para tu seres, tens que estar mulher. Então, o que é preciso? Criarmos todos nós para que nós consigamos que as outras pessoas sintam. Porque só depois de sentir, e este sentimento teórico é a emoção. E se nós efetivamente queremos que o comportamento mude, se o novo paradigma da equidade e da igualdade, nós não podemos mudar o comportamento por si só. O comportamento muda quando eu associo um sentimento. E este sentimento é sempre associado a quê? A uma emoção. E lá está o psicólogo a falar de emoções, certo? Então parece ser, quando eu quero mudar o comportamento de outra pessoa, deixe-me de focar no comportamento físico daquela pessoa, porque eu não tenho capacidade de o mudar, mas tenho capacidade de fazer refletir sobre o sentimento, sobre a emoção. E se conseguirmos trabalhar as emoções das nossas mulheres e dos nossos homens, porque esta transformação do paradigma é uma construção dual. Não é a mulher que muda, não é o homem que aceita. É uma construção interativa, onde nós todos temos que perceber qual é o papel, onde é que está a emoção e onde é que está o sentimento. Depois deste reconhecimento destas emoções, é efetivamente dar a oportunidade das pessoas ter o direito de pensarem diferente, terem o direito de sentirem coisas diferentes, terem o direito de ter direitos, como diziam, certo? E o ter direito de ter direitos é um direito, sendo um psicólogo aqui a falar, mas acima de tudo com esta perspectiva, e hoje foi muito bom estar aqui hoje convosco para entender o percurso da história. Porque hoje em dia nós temos alunas sobrinhas, que o 25 de Abril é uma fantasia lírica escrita de uma coisa que não aconteceu, certo? E aqui hoje foi dado exemplos contrários. É uma visão de um homem criado por uma mulher, um homem criado por irmãs, um homem que sempre trabalhou com mulheres e equipas de mulheres, com mulheres que precisavam de ajuda. Portanto, eu acho que a fórmula de nós pensarmos na mulher enquanto construto integrante e positivo da nossa sociedade é pensarmos juntos. E este pensar juntos significa respeitar-nos e que também, eu digo sempre a brincar, que é qualquer dia vou eu criar um sindicato ou uma fundação qualquer de homens que trabalham num sistema de promoção e proteção na infância, porque esse é 90%. Pronto, e faz diferença. Pensar, nós não pensamos melhor nem pior, pensamos diferente. E quando nós queremos promover, porque acima de tudo, o que é que nós todos queremos? Promover a qualidade de vida das outras pessoas. Nós queremos dar mais qualidade de vida, queremos dar mais bem-estar às pessoas. E esta qualidade de vida só é possível, no meu entendimento, se houver esta capacidade de incluir para depois não discriminar.